Galera, eu finalmente vou falar desse tema que já me pediram 1000 vezes para falar aqui, que é carne de laboratório. Antes de eu começar, antes de colocar aqui a introdução, deixa eu falar para vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela Vicente Verde. Essa é uma marca de calçados masculinos com fabricação própria e eu vou falar mais dela um pouquinho mais para frente, mas se quiser já dá uma olhadinha aí no site, tá bom? Tá, vamos lá. Eu vou primeiro começar aqui então definindo o que é carne de laboratório. Carne de laboratório é uma carne que ela é criada a partir de células dentro de um recipiente. Essas células elas vêm de um animal vivo, mas elas vão se desenvolver e vão se multiplicar em quantidades absurdas, o que quer dizer que você precisa, por exemplo, de um punhado de células, de um boi, vamos dizer, para fazer quantidades absurdas de bife, né, da carne desse boi, que você vai poder vender depois. As carnes de laboratório não tem nada a ver com as carnes à base de plantas, não tem nada a ver com o hambúrguer do futuro, com o Impossible Meats, não tem nada a ver com o Beyond Meat. Essas carnes à base de plantas, elas são só plantas mesmo, que elas são feitas de tal forma que elas tentam assimilar ali algumas coisas do sabor, do cheiro da carne, mas é tudo planta, não tem nada de origem animal ali. A carne de laboratório é, por definição, uma carne de origem animal. Tipo, as células iniciais, né, que foram coletadas ali vieram de um animal de verdade, um animal vivo. E aí essas células, elas vão ser criadas dentro de um laboratório, por isso o nome carne de laboratório, e elas vão crescer e vão poder ser vendidas, enfim. Uma, né, das primeiras formas de produção dessa carne foi a seguinte: eles pegavam algumas células de um animal, colocavam num vidrinho e colocavam ali um meio onde essas células iam se desenvolver, iam crescer, se multiplicar para virar meio que um hambúrguerzinho ali. Uma grande implicação ética dessas primeiras carnes é que elas estavam sendo feitas com soro bovino fetal. Eu não vou entrar em detalhes sobre soro bovino fetal, se você quiser ler tem coisas aqui embaixo, tem link para você aprender mais sobre isso aqui embaixo, mas basicamente você precisava pegar, né, uma vaca grávida e precisava matar o feto ali, o bezerro, para adquirir esse líquido. Ele é usado extensamente em pesquisas de laboratório e era esse o meio que estava sendo usado para fazer as células crescerem no começo. A questão é que é impraticável, né, fazer carne em larga escala, em grandes quantidades, usando esse meio. Não faz sentido, você ia ter que continuar matando um monte de animais para ter esse soro bovino fetal para, né, fazer essa carne crescer em grandes quantidades. Hoje em dia, a maioria das empresas que está realmente preocupada com isso está usando um meio para o crescimento dessas células, que é toda a base de plantas, não tem nada de soro bovino fetal mais nisso. Isso se dá não só por uma questão ética, mas também por uma questão econômica. Simplesmente é inviável economicamente usar soro bovino fetal para fazer crescer uma quantidade de carne que vai ser economicamente viável para as pessoas comerem. E aí, eu tô falando aqui sempre carne de laboratório, carne de laboratório, carne de laboratório. Esse é um nome que foi adotado meio coloquialmente para falar dessa carne, só que existe uma disputa aí, né? Tem gente, principalmente da indústria da carne, que prefere chamar de carne falsa ou fake meat. E tem gente das empresas que está criando esses produtos chamando de clean meat, ou carne limpa. O que faz um certo sentido, porque se você pensar bem, a carne que vem de um animal pode ter zoonoses, pode ter antibióticos, pode ter até mesmo agrotóxicos que estão saindo das plantas, sendo ingeridos por esses animais e chegando até nós depois. Até nós assim, né? Até nós, vocês que comem carne. A galera do rolê vegano já não tem que se preocupar mais com agrotóxico na carne dos animais. A gente ainda tem que se preocupar com agrotóxico em outros assuntos. Isso é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, eu adotei o termo carne de laboratório porque é o que está sendo usado mais coloquialmente por aí. Apesar de eu achar que até carne limpa, ou carne falsa, ou até carne in vitro são denominações que meio que dão algum sentido para o que é e representa essa carne, eu acho que eu prefiro carne de laboratório porque é o que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir aí. Talvez role uma disputa mais para frente ou mude um pouquinho esse posicionamento, mas enfim. O que a maioria das pessoas pensa quando fala-se de carne de laboratório é que você vai pegar uma célula ali do boi, vai colocar no potinho e aquilo vai virar uma picanha. Só que não é isso que acontece. A picanha, ela tem um monte de tipos de células diferentes que vão formar tecidos nervosos, vão formar tecidos musculares, vão formar tecidos de gordura e de veias e artérias. E quando você usa algumas células desses animais para serem criadas, né, em laboratório, é muito difícil você replicar toda essa estrutura de uma forma tão complexa. Então, o que está sendo feito atualmente, né, em maior escala, vamos dizer assim,
em termos de carne de laboratório, são carnes que não precisam de toda essa estrutura, coisa como hambúrguer e como nugget de frango, por exemplo. Então existe uma possibilidade de surgir um produto híbrido, vamos dizer assim. Imagina que a Fazenda Futuro, por exemplo, pega um hambúrguer desses da Fazenda Futuro e coloca ali algumas células de gordura animal produzidas dessa forma aí da carne de laboratório. O sabor vai ficar muito mais parecido com o sabor de um hambúrguer de verdade. De verdade. Um hambúrguer de verdade. Eu tô falando coloquialmente aqui, gente. Não me cancelem porque eu tô chamando hambúrguer de carne de verdade. Outra coisa que pode ser feito ainda é leite ou iogurte de laboratório também. E todas as receitas que podem variar a partir daí. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho para agradecer de novo a Vicente Verde que está patrocinando esse vídeo. Essa é uma marca de calçado de fabricação própria. Tem uns tênis super bonitos, inclusive eles me mandaram esse tênis aqui que você tá vendo na tela de presente e eu adorei. E tipo, vocês sabem que eu não faria propaganda aqui de uma empresa escrota de forma nenhuma. Então a Vicente Verde é uma empresa que eu conheço e recomendo. Ah, e se você entrar no site da Vicente Verde até o dia 28 desse mês, você vai poder pegar qualquer produto com 30% de desconto. Então, corre lá, o site está aqui na descrição. Se você quiser também acompanhar a Vicente Verde nas redes sociais, estão aqui os links para você seguir, está aqui na descrição também, se você quiser só clicar. Obrigado por esse patrocínio, Vicente Verde. Prosseguindo aqui, né, eu quero falar de alguns aspectos bem positivos dessa tecnologia da carne de laboratório. Um deles é o que ela é realmente mais segura, porque você vai ter muito menos risco de ter, por exemplo, uma salmonela num pedaço de frango de laboratório. Você também não vai ter ali quantidades exorbitantes de antibióticos que são usados extensivamente na indústria. Você já ouviu falar que alguns peixes podem conter mercúrio e você pode comer mercúrio ao comer esses peixes? Na carne de laboratório você não vai ter essa preocupação também. Essa também é uma carne que tem um impacto ambiental muito inferior ao impacto ambiental da carne tradicional. Tipo, pensa no espaço que você precisa para colocar 218 milhões de bois, que é o que existe no Brasil hoje em dia. Pensa na quantidade de água que esses animais consomem. É muito ineficiente a forma como a gente se alimenta quando a gente está comendo animais. A carne de laboratório também, óbvio, é muito mais interessante do que a tradicional em termos de sofrimento, em termos de quantidade de sofrimento. Ainda existem, óbvio, implicações éticas em você manter animais ali em um grupo de animais especificamente só para ficar coletando células desses animais para ficar transformando em carne de laboratório. Mas se você pensar que a gente já mantém esses animais nesses lugares de forma completamente bizarra e terrível e cruel, e que a morte desses animais é completamente bizarra e terrível e cruel também, a carne de laboratório, ela realmente apresenta não uma solução para esse problema, mas uma mitigação muito grande para esse problema. A gente hoje em dia mata mais de 70 bilhões de animais por ano só para alimentação, só animais terrestres. Se, eventualmente, a carne de laboratório se tornar uma coisa extremamente difundida, esse número pode reduzir drasticamente para alguns milhões de animais. Agora, quais são os processos negativos, né? Quais são as questões negativas em relação a essa tecnologia? Todo o processo de fabricação e distribuição, né, desse produto vai enfrentar uma série de questões em relação ao aquecimento global, em relação ao transporte, em relação à embalagem, em relação à necessidade de refrigeração desses alimentos também. Ainda vai ser, né, se você tiver um bife produzido em laboratório com um sabor idêntico ao da carne, ele ainda vai ter colesterol, por exemplo, que é uma coisa que não faz bem pra gente quando é consumido em excesso. Esse também, infelizmente, né, como é muito difícil ser diferente disso, no mundo onde a gente está, ele ainda é um processo que coloca muito dinheiro na mão de muito poucas pessoas. Ele ainda está trabalhando na lógica do capitalismo de acúmulo infinito de dinheiro. E bem, é muito difícil que uma nova tecnologia surja e não passe por esse processo no mundo desgraçado que a gente vive hoje. Atualmente, eu vejo como possíveis para o futuro dois caminhos para a carne de laboratório. O primeiro deles é o que atualmente está começando a acontecer. Tem alguns restaurantes, né, muito poucos no mundo, que estão servindo carne de laboratório e é extremamente caro. Então é um produto super de luxo que as pessoas vão realmente pelo aspecto meio misterioso, das pessoas quererem provar, de ser uma coisa nova e tal. Mas o preço é tão absurdo que chega a custar $50 um nugget, um pedacinho de nugget, assim.
O caminho 2, né, que eu acredito que vai acontecer se continuar desenvolvendo-se essa tecnologia da forma como ela está sendo desenvolvida hoje, ela vai alcançar proporções globais. Ela vai alcançar muitas pessoas, mercados e lugares no mundo inteiro, simplesmente pelo fato de que, eventualmente, vai ser muito mais barato produzir carne de laboratório. E se as pessoas forem vender pelo mesmo preço e vão, né, produzir com um custo muito inferior, esse é o caminho que provavelmente vai ser adotado. Eu suponho que eventualmente vai chegar um momento onde a pessoa vai chegar num supermercado e vai ter ali duas carnes praticamente idênticas. Uma vai ser de laboratório e outra não vai ser. E ela vai escolher a de laboratório só porque é mais barata. Eu acho que se eventualmente esse dia chegar, né, aí sim a gente vai estar lidando com uma coisa que vai realmente ter um impacto verdadeiro, né, na forma, ou pelo menos na intensidade, na quantidade de sofrimento que a gente causa para animais de outras espécies. Uma coisa que eu acho muito ruim da existência dessa tecnologia é que muita gente vai olhar para isso e usar isso como desculpa, falar assim: não, quando tiver carne de laboratório aí eu como carne de laboratório, não tem problema. Eu vou continuar comendo carne de animal aqui, mesmo que cause um monte de sofrimento e morte mesmo. Vou esperar acontecer isso aí de carne de laboratório. Esse é um aspecto que eu acho muito negativo dessa história. Eu acho muito negativo também ter que existir uma alternativa tão bizarra, sabe? Para as pessoas abandonarem esse hábito de comer animais. Tipo, infelizmente isso acontece. Eu conheço gente que assistiu Dominion, que é o documentário mais pesado que eu já vi em relação à exploração animal. E essa pessoa, no dia seguinte, estava comendo um pedaço de carne, assim, sem remorso algum ou sem mudança nenhuma. Então, para essas pessoas, infelizmente, vai ter que ser alguma coisa assim, que vai realmente fazer elas pararem de comer a carne de um animal que viveu a vida inteira e morreu de forma cruel, sabe? Ah, Vitor, então você super apoia a carne de laboratório, você acha que isso é uma coisa maravilhosa para a humanidade? Não necessariamente. Tipo assim, eu não gosto da ideia da carne de laboratório, de uma forma geral, assim, até filosoficamente falando, eu não gosto da ideia da carne de laboratório. Eu entendo que ela tem um potencial de reduzir muito o sofrimento que a gente causa para animais de outras espécies. Mas assim, a carne de laboratório, ela tá pouco se lixando se eu apoio ela ou não. Ela não precisa do meu apoio, sabe? Eles investem bilhões, eles vão investir ainda trilhões de dólares em propaganda para carne de laboratório. E eles não precisam dos meus, né, dos meus views aqui para fazer propaganda para eles. Eu prefiro apoiar a agricultura familiar, sabe? Eu acho que a agricultura familiar é muito mais revolucionária do que carne de laboratório. E aí, eu pedi no Twitter para as pessoas me mandarem perguntas, dúvidas sobre essa questão da carne de laboratório, e muitas pessoas perguntaram se seria vegana a carne de laboratório. Se eu acho que seria uma coisa apta para veganos, como a galera gosta de falar, né? Eu acredito, pessoalmente, que depende da forma como ela vai ser produzida, depende da forma como os animais que vão estar sendo usados ali como origem para essas células vão estar sendo criados e tratados. Eu acho que vai ser muito difícil confiar numa empresa, confiar que ela está realmente lidando com aqueles animais da forma como ela vai dizer pra gente que ela está lidando. Eu acho que existe uma implicação ética ainda no sentido mais filosófico, porque, presta atenção, me acompanha aqui nesse raciocínio. Eu tenho aluna que mora aqui comigo. Eu vou poder, eventualmente, vamos supor que cada pessoa tenha na sua casa uma maquininha de impressão de carne de laboratório, eu vou poder pegar uma célula dela aqui, sei lá, de repente, com uma agulhazinha, tirar um pedacinho assim, ela não vai nem sentir direito. E eu vou colocar nessa máquina e ela vai ampliar isso, vai desenvolver ali essas células e vai se transformar num bife de carne de cachorro. Será que eu ia querer comer essa carne de cachorro? E, pensando ainda um pouquinho mais pra frente, eu vou poder pegar uma célula do meu próprio corpo e eu vou poder pegar essa célula e colocar ali e eu vou ter acesso a uma carne de laboratório do meu próprio corpo? Isso seria meio que canibalismo, talvez? E daí que tipo de mercados podem se criar para o consumo de carne de laboratório ou mais carne humana de laboratório? Será que isso pode ser uma coisa que vai rolar no futuro? E quais seriam as implicações éticas? Quais seriam as implicações para a nossa saúde a partir disso? Pensar sobre essas coisas me faz pensar também que comer carne é uma coisa bizarra demais, e que eu demorei muito tempo para perceber isso. Talvez simplesmente não faça sentido. No começo eu ficava pensando, olha, talvez eu coma uma carne de laboratório, né? Imagina um sushi que veio de carne de laboratório, né? Eles pegaram um peixinho ali, tiraram uma célula e tal, e fez um sushi ali. E sushi é uma comida que eu adorava, que eu amava, a carne do peixe. É uma merda isso, mas eu achava muito saboroso realmente. Hoje em dia, depois de pensar sobre essas questões, eu me pergunto se eu queria mesmo comer a carne de outro ser vivo, mesmo que seja produzido dessa forma bizarra, pensando que eu poderia estar comendo a carne de um ser humano ali, e ia ter exatamente o mesmo aspecto, a mesma textura, talvez um sabor muito parecido. Então, assim, longe de mim dizer que seria, assim, uma opção vegana, ou que estaria apto para veganos, sabe? Eu não sei.
vai depender de um monte de questões sobre como essa carne vai ser produzida, de como que ela vai ser distribuída, de que empresas que vão estar por trás disso ou não. Mas, assim, infelizmente, eu vejo com bons olhos essa questão, porque eu acho que ela pode, sim, reduzir muito, muito mesmo, assim. Pode reduzir coisa de 90% a quantidade de sofrimento que a gente causa para animais de outras espécies. Eu gostaria que a humanidade simplesmente abraçasse o veganismo, abraçasse o antiespecismo muito antes dessa carne se tornar acessível e viável para todo mundo. Mas, enfim, não é o meu desejo que vai mudar a realidade, né? Por isso que eu continuo fazendo esse trabalho aqui. Eu peço até desculpa, porque eu não consigo dar uma resposta óbvia e dizer que é apto para veganos ou não é apto para veganos de forma nenhuma. Eu não consigo... Tipo, essa questão é uma questão muito complexa, que envolve muitas variáveis e é muito difícil dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, sabe? E, tipo, já que eu não consegui chegar, né, eu acho que nem tem como chegar numa resposta. Enfim, comenta aqui embaixo quais são as suas reflexões em cima desse negócio, sabe? O que você acha disso? Eu quero saber da opinião de outras pessoas ainda sobre carne de laboratório. Não é uma questão tão maniqueísta, assim, tem nuances aí no meio, tem implicações e complexidades de relações aí no meio que fica difícil de só dizer sim ou não, bom ou ruim, sabe? Galera, então é isso. Agradeço demais vocês terem ficado aqui até o fim. Por favor, de novo, obrigado Vicente Verde, confiram os links na descrição, conheçam essa marca e obrigado demais também às pessoas que apoiam esse canal no apoia.se/veganovitor. O apoio de vocês é que permite também, né, que eu tenha tempo para dedicar para escrever esses roteiros complexos e complicados aqui. Obrigado demais, gente. Até breve e beijo.